Voto bastante duro do ministro Alexandre de Moraes. Dá para dizer que o destino de Bolsonaro está selado? Se depender da primeira turma do Supremo, sem dúvida alguma. Mas sabemos que esse julgamento está repleto de nulidades e que é, acima de tudo, um julgamento político. Por isso, eu vejo que o destino final vai depender de uma decisão do Congresso Nacional, como deveria ser nesses casos. E aqui a gente fala da anistia, e que ela é sim constitucional, a despeito do que disse hoje Flávio Dino e já disseram outros ministros, como Gilmar Mendes. Ela é prevista hoje no artigo 5º da Constituição, em que lá você tem dois incisos, o 43 e o 44. E se fala que crimes como atentado à democracia, por exemplo, eles são imprescritíveis e inafiançáveis, mas de forma nenhuma eles são não suscetíveis à anistia. Então esse é um ponto bastante importante. Esse é um julgamento político e eu vou explicar aqui o porquê. Ele está repleto de nulidades. Em primeiro lugar, a questão do foro, né? O foro deveria estar sendo julgado numa primeira instância, jamais no Supremo e muito menos na primeira turma, onde 3 dos 5 juízes são claramente impedidos. Um deles é a vítima, o outro é advogado da parte interessada, que era Lula, o outro era exatamente ministro ali na época em que tudo aconteceu. Então, e dizia que Bolsonaro era um demônio. Então a gente tem um problema muito grave. Tudo baseado numa delação que deveria ser anulada, sim, delação de Mauro Cid, que foi e voltou inúmeras vezes, 9 delações, né? Não tem nada que ligue Bolsonaro ao que aconteceu no dia 8 de janeiro. Aliás, ele nem estava no Brasil. Ele passou as Forças Armadas àqueles indicados por Luiz Inácio Lula da Silva. Faria algum sentido fazer isso se estava tramando um golpe? As questões que todo mundo está levantando de golpe de Estado, a GLO, Estado de Defesa, o Estado de Sítio, todos são artigos constitucionais, estão previstos na Constituição. E, aliás, tem um depoimento do general Vilas Boas, que foi o comandante do Exército nos governos Temer e Dilma, dizendo que durante o impeachment da Dilma, sim, deputados de esquerda o procuraram, perguntando se caberia um estado de defesa, por exemplo. Então, isso nunca passou de, talvez, né, pelo que está ali, um questionamento em relação a isso. Agora, tudo que a gente está tratando aqui diz respeito à liberdade de expressão. E a gente vê, por exemplo, o ministro falar da questão das urnas. Por que não se pode questionar as urnas eletrônicas? Porque esse tabu, algo que hoje só existe no Butão, um sistema parecido com o daqui do Brasil. Por que não se pode questionar o equilíbrio do sistema eleitoral, quando a gente sabe muito bem que Bolsonaro podia ser chamado de genocida, mas Lula não podia ser associado a Maduro Ortega? Ou seja, está repleto de nulidades. Infelizmente, não vai ser a primeira turma que vai fazer justiça. Isso aí vai ficar para a nossa história e vai depender muito mais do Congresso e de uma anistia. O que esperar do voto do ministro Luiz Fux, muito aguardado, vamos lembrar também pela oposição. Fux já tinha levantado 4 pontos relevantes. Ele questionou a questão do foro, questionou a delação do Mauro Cid, a dificuldade de acesso da defesa às provas e também a questão da dosimetria das penas. Isso é importante porque os 3 primeiros são graves o suficiente para, por exemplo, anular esse julgamento. Então, a depender do voto do Fux, e a gente sabe que nessa primeira turma, dos 5 juízes, pelo menos 3 deveriam estar impedidos, isso aí pode levar a defesa a fazer um recurso para o plenário e quem sabe, né, um dia você ter até a anulação desse julgamento. Então vamos tratar de cada um desses pontos. A questão do foro, tá certíssimo, isso nunca deveria estar no Supremo, e muito menos na primeira turma. Esse é o primeiro ponto, se tivesse, tinha que estar no plenário, jamais na primeira turma, ainda mais com 3 juízes que de imparciais não tem nada. Um é vítima, mais uma vez, o outro associou Bolsonaro ao demônio e era ministro da Justiça, o outro advogado de Lula, então não poderiam estar ali. A outra questão, ele questionou a delação de Mauro Cid, e gente, a gente está falando de 9 delações, foi e voltou várias vezes. Aliás, a própria PGR, em algum momento, disse que tudo bem, está válida, mas o Mauro Cid não cumpriu as regras previstas, ele foi coagido, a gente viu, essas cenas foram mostradas. Ele mesmo trocou mensagem dizendo que a sua família e ele estavam sendo coagidos. Então, esse é um grande ponto. A terceira é a dificuldade do acesso às provas, e a doutora Soraya trouxe aqui. A gente está falando de 70 teras. Vocês sabem o que é isso? 445 milhões de páginas de PDF. Demoraria 14 anos se lesse uma página por segundo. É esse o montante que foi despejado para os advogados para 15 minutos, em 15 dias, apresentarem uma defesa. Então, é um verdadeiro absurdo. E, por fim, a questão da dosimetria da pena. Como é que pode dizer que golpe de Estado ou atentado ao Estado Democrático de Direito são coisas diferentes? E esses são onde estão as maiores penas. Então, isso tudo é bastante grave, a ponto, sim, de poder, no futuro, anular esse julgamento.